os idosos, que faziam sopa para os doentes e pães para os bebês. As mulheres que deram à luz aos bebês procuravam por raízes de curas e medicamentos naturais. Mulheres que cortavam madeira e massavam tijolos. Mulheres que podiam nadar em rios e atirar na cabeça de uma cobra. Mulheres que tomavam dedicada a responsabilidade para seus filhos e para os filhos dos seus vizinhos também. As mulheres da geração da minha avó fizeram doação, uma forma de arte. Cada criança do bairro comeu em suas cozinhas. Elas chamavam umas às outras de irmãs, porque o sentimento era esse. O sentimento era resultado de um movimento. Elas apoiavam umas às outras em tempos difíceis, compartilhando o pouco que tinham, porque tudo que tinham era de todas. As mulheres da geração da minha avó, em minha cidade natal, treinavam suas filhas para a mulheridade. Elas ensinavam essas mulheres a dar respeito e exigir respeito. Elas ensinavam suas filhas como bater manteiga, como usar graxa de cotovelo. Elas ensinavam as suas meninas a respeitarem a força dos seus corpos, a levantarem pedras e como matar um porco. Elas ensinavam a mexer as ervas para curar a cólica, como interromper uma febre e como fazer um cataplasma com as ervas. Faziam colchas de retalhos, tranças nos cabelos e nos ensinavam a cantarolar e a cantar. Essas mulheres ensinavam suas filhas a cuidar, a serem cuidadas, a assumir o comando e assumirem a responsabilidade. Essas mulheres não iriam tolerar menina preguiçosa ou garota com a cabeça nas nuvens. As suas filhas tiveram de aprender como seguir as suas aulas, como sobreviver e como serem fortes. As mulheres da geração da minha avó eram a cola que mantinham a família e a comunidade juntas. Elas foram a espinha dorsal de extrema importância para que mantivéssemos a empatia e a confiança umas nas outras. Elas determinaram que os seus filhos deveriam sobreviver e deveriam, elas, estarem comprometidas com um futuro melhor. O veneno e a poluição das cidades capitalistas estão nos sufocando. Precisamos da medicina forte dos nossos antepassados para nos fazerem bem, novamente bem. Nós precisamos dos seus medicamentos naturais para nos dar força, para lutar em unidade e só assim ganhar. Sob a orientação de todos os nossos antepassados, vamos reconstruir um senso de comunidade, vamos reconstruir a cultura de doar e continuar a tradição de determinação feroz para seguirmos em frente, mais perto da liberdade. A Chata Shakur escreveu esse texto em 1978. E em 2018, nós precisamos nos manter conectados com a nossa ancestralidade, nos mantermos conectados com a nossa comunidade e termos plena convicção que é a partir desse amálgama que nos conecta é que seremos resistentes a esses tempos difíceis. Sejam muito bem-vindos à roda de conversa Pretas Vozes, o matriarcado e a comunicação. Nós do Odara Cultura e Missão, nós damos início a essa roda de conversa e nós temos plena convicção de que não estamos aqui para professar verdades absolutas e muito menos nos configurarmos enquanto gurus desses novos tempos. A gente vive tempos tão sombrios, de tanto desespero, a gente está perdido, parece que a gente está no meio de um labirinto que a gente não conhece a saída. E qualquer voz que se levanta na multidão
dizendo para a gente que afeto cura, que amor restaura e que vida em coletividade renova, parece que a gente está formando novos mestres, novas pessoas para quem a gente simplesmente cegamente atrai seguindo. A nossa reconstrução aqui ela é coletiva. Nós não temos intenção nenhuma de sermos totens para essa nossa comunidade. O nosso objetivo é construir e identificar as potências que já existem em cada um de nós. Os que estão mais fortes partilhem força. Os que estão enfraquecidos recebam força. A gente dá por amor e a gente recebe por amor. Nós precisamos agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Precisamos agradecer aos empreendedores, que não partilham só produtos, partilham vida, partilham histórias, partilham o entendimento que nós precisamos gerar entre nós, gerar para nós e por nós. Queria agradecer a Marta Boutique de Crioula, a Negra Rosa, a Ania que está ali, Bué Giro, o nosso irmão da Uzemboto, que em forma está representado pela nossa irmã Lília ali, a Vanzinga da Vanessa, o Varal da Val. Nós agradecemos porque nós do Odaras existimos, estamos vivos, a despeito de todas as estatísticas que garantem que nós, homens e mulheres negros, estejamos mortos, assassinados pela brutalidade do Estado e assassinados pela brutalidade do racismo. Agradecemos porque estamos vivos. Agradecemos ao CTO, na figura da Maria Isabel, que está aqui, cedendo esse chão, cedendo esse teto, cedendo esse espaço para que pessoas possam se reconectar a partir da construção coletiva. Nós precisamos, sobretudo, agradecer a oportunidade de sermos livres para falar o que precisa ser dito. Não temos instituições por trás, não temos grandes capitais por trás da gente. Tudo que o Odara Cultura e Missão produz, cada dinheiro de passagem que a gente gasta para ir numa unidade de socioeducativo no Rio de Janeiro, cada unidade de abrigo que recebe uma visita nossa para receber uma formação, uma oficina de formação, cada coisa que nós conseguimos produzir, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue produzir por causa de cada um de vocês que estão aqui. Demandamos de vocês e vocês nos dão, e somos gratos por isso. E é por isso que nós iniciamos esse espaço, com esse momento de coletividade, com uma preta voz, com a preta voz de uma mulher preta, com a preta voz de um útero preto, um útero que altera a comunidade, um útero que é um útero afetivo, mas que é um útero também político. Chamamos aqui a nossa irmã Thaís Ferreira. Mas antes da Thaís falar, teremos a voz do nosso pequeno, porque se nós saudamos os nossos ancestrais, nós também saudamos as nossas crianças, que é a nossa continuidade. Oi, gente, eu sou Matheus. Bom, eu tô aqui com a Thaís. Tudo bem com vocês? Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer ao Odara por esse movimento, por essa caminhada que a gente faz junto, uma construção em comunidade. Realmente é aquilo que eu acredito muito em vocês. Me espelho e me construo a partir do exemplo que vocês me dão todos os dias. O que eu vou falar aqui hoje é uma vivência que não é só minha, é uma vivência que acredito que é de várias e várias mulheres pretas. E por isso que, quando a Fabiola falou dessa oportunidade, eu lembrei desse texto que eu tinha adormecido em algum lugar e me deu vontade de estar aqui com vocês e dividir. Em luta, a gente dança. Para curar a dor, a gente canta. O nosso ventre ainda é o que mais sangra e mesmo assim a gente se levanta. Não é que eu não queira falar sobre os tombos, mas eu agradeço a cada tranco que a vida me deu. De toda a cobrança eu fiz a minha herança e descobri que não era sorte, era lida, era eu. Por essas estradas, pari na calçada, senti fome, senti frio, a passagem não deu. Mas nunca desisti da minha correria, era tudo que eu tinha, o resgate era meu.
Se hoje eu trilho o caminho do ouro, não agradeço, eu faço coro, quem sabe sou eu. Se hoje eu trilho o caminho do ouro, não agradeço, eu faço coro, só quem sabe é Deus. Deus é uma mulher preta, cansada e abusada depois do 7º dia. Disseram que todo o mal do mundo era minha cria. Desculpa, Mano Brown, mas o nego drama é mato. Foda mesmo é ser a preta, com aquele menor nos braços. Isso não dá ibope, nem do cara vai virar filme. As cenas se repetem e as novelas só te oprimem. Me fizeram odiar o meu reflexo no espelho. O escravocrata se diverte e o meu olhar fica vermelho. Chorei lágrimas de sangue e agora eu vou me vingar. Solto a juba, sou leoa e tô pronta pra caçar. Vou atrás das minhas joias, quero sentar no meu trono. Sai da frente, não me embaça. Minhas vontades eu mesmo imponho. Aprendi a falar por mim, aprendi a falar pelos meus. A voz é libertação. Pra opressão, tô dando a Deus. Pra tudo aquilo que a nossa alma cala, África, Gênese, mãe do mundo, o nosso ventre fala. Muito obrigada. Máximo respeito a todas aquelas que vão falar antes. Máximo respeito, gente. Muito obrigada. Pretas vozes. Que fique bem nítido que esse é o nosso lugar das emoções e dos afetos transcorrerem. Então, por favor, não segurem as suas lágrimas. Por favor. Não nos negue o seu sorriso e nem se sinta constrangido em sentir. Esse é o nosso espaço de sentir. E nesse momento, a gente chama aqui à frente para sentar aqui nesse espaço que no Odara Cultura e Missão não é um espaço de privilégio, não é um espaço que marca a inacessibilidade. São mulheres pretas que compõem a nossa comunidade e que somos gratas que elas têm vozes. O microfone que elas têm, o texto que elas têm, a voz que elas têm, são nossas também. Então, eu quero que a gente receba com muito, muito, muito afeto a Flávia Oliveira, a Nilza Valéria, e a Aline Prado. Embora a gente saiba que nas nossas comunidades, algumas de nós fomos as primeiras e os primeiros a fazerem universidade nas nossas famílias, muitos de nós vivemos essa realidade. Então, para alguns dos nossos tios, das nossas avós e dos nossos mais velhos, eles nem sabem o que a gente faz. Não sabem o que significa, formação não sei o que, especialização não sei o que lá. Mas nós, por sermos pretos e africanos, nós sabemos que a palavra tem poder. E a gente precisa dizer o que essas mulheres fazem. A despeito da violência e da invisibilização do racismo, essas mulheres produzem conhecimento na comunidade e para a comunidade. Então eu vou aqui partilhar com vocês um pouco da caminhada dessas mulheres aqui. A Nilza, ela é jornalista e ela é coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ela é mulher negra, feminista, ela é casada com um pastor batista que fala de fé, negritude e cultura. Mãe de jovens negros, uma estudante de Direito e uma estudante de Medicina. E dona da mais profunda certeza de que, ao se formarem, se formarão com eles os seus antepassados que tiveram negado o direito de ler e de estudar. Ao lado de Nilza tem a Aline,
A Aline, ela apresenta, né, o canal Na Cachola, no YouTube, com temática focada em autoimagem e aceitação. Ela apresenta o programa FGV Provoca, onde traduz artigos científicos para a linguagem do audiovisual na Fundação Getúlio Vargas. Ela foi palestrante da maior feira de audiovisual da América Latina, a Rio 2C, Content Market. Ela é mãe do Arthur Arteiro, moleque maneiro. Foi a primeira apresentadora negra do programa Video Show. Trabalhou como repórter no programa Encontro com Fátima Bernardes e entrou na emissora como repórter da Globo News. Antes disso, ela esteve 10 anos na TV Brasil, onde atuou como repórter, produtora e apuradora. Na TV Brasil, ela fez premiadas reportagens sobre os 20 anos da queda do Muro de Berlim e sobre economia criativa no Carnaval. A Aline nasceu no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Foi a primeira da família a ingressar no ensino superior. Se formou em comunicação social, jornalismo na faixa e cursou pós-graduação em economia pela UFRJ. Maravilhosa! Flávio Oliveira, 49 anos, formou-se em jornalismo na Universidade Federal Fluminense, a UF, em 92. Ela é técnica em estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE, tem 25 anos de experiência em jornalismo diário. Ela é colunista do jornal Globo e comentarista de economia do Estúdio I do canal Globo News e na CBN Rio, da Rádio CBN, apresenta a temporada 2017, trabalha na Rádio CBN. Apresentou a temporada 2017 do programa TED Compartilhando Ideias no canal Futura. É membro dos conselhos consultivos da Anistia Internacional Brasil, da ONG Uma Gota no Oceano e do Instituto Coca-Cola Brasil. Ela integra a Comissão de Matriz Africana do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Essas mulheres, elas vão partilhar com a gente afetos e saberes e vão, a partir da sua vivência do território geográfico, do território afetivo e do território emocional de cada uma, elas vão falar acerca de matriarcado e de comunicação. Como ser uma preta voz nos nossos dias. Muito grata pela vida de vocês e a gente está aqui para receber esse afeto todo. Era o que eu ia falar, que o tempo tem que ser muito bem controlado nesse negócio. E é uma alegria muito grande. Fabíola é um desses presentes que a vida vai colocando no caminho da gente. É muito bom a gente estar junto nessa caminhada. Eu fiz uma cola. Posso te interromper? Eu esqueci de avisar vocês. Vocês têm um primeiro momento de 20 minutos cada uma para falar, aí depois abre para as perguntas. Tá bom, meninas? Eu fiz uma cola e a gente, naquela de querer se adequar, né, nesse negócio de vaidade, tira o óculos e não consegue enxergar a cola. Então, é ótimo esse negócio, né? Agora eu vou ficar sem, né? Agora eu vou ficar sem. Em 2000, eu já era mãe, né? Já tinha o Marquinho, que na época ele tinha 4 anos e eu tinha Letícia com 2, e decidi voltar ao mercado de trabalho. Na verdade, assim que eu saí da universidade, eu fiz o ERJ lá em 95, casei, fui mãe, trabalhei ali um pouquinho, fiz estágio em alguns jornais do Rio e logo depois veio a maternidade. Então, quando meu filho estava com 4 e a Letícia com 2, eu falei, eu vou voltar para o mercado de trabalho, está na hora de começar a carreira para valer. E fui trabalhar numa emissora de rádio, assumi a coordenação de jornalismo de uma emissora de rádio no sul do estado. Na época, meu marido pastoreava uma igreja batista em Barra Mansa. E eu fui para um morro, uma favela com alto índice de vulnerabilidade, apurar uma matéria em Volta Redonda. E naquele dia me caiu uma ficha que eu já conhecia, que eu já tinha caído, quer dizer, que eu não tinha caído a ficha.
Eu tinha todo o conhecimento a partir da minha vivência, eu sou cria da Baixada Fluminense, né? Então desse negócio de desigualdade a gente entende, eu venho de Duque de Caxias, e ter sido, eu acho que como a Flávia, né, aqui, talvez as primeiras negras a cursar uma faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro, não era fácil, era um desafio, a gente vinha aí dessa experiência de lidar com esse choque, da gente estar ali peitando um espaço que diziam claramente que não era nosso, numa época em que não tínhamos políticas, né, de acesso, políticas de reparação, a gente não tinha nada disso em curso. Era um caminho que a gente foi tendo que abrir na unha, né, foi tendo que abrir na garra e se mostrar tão capaz e tão competente como qualquer um outro da turma. Então eu tinha toda essa carga de conhecimento teórico, mas naquele dia, quando eu vou apurar uma matéria de um crime bárbaro que havia acontecido em Volta Redonda, eu me dei conta do matriarcado da miséria. E aí lembro de um texto da Sueli Carneiro, escrito lá atrás, no início dos anos 2000, quando eu acho que o Gueledé estava ainda começando, era algo muito embrionário, que ela cita um poeta nordestino e negro que cunhou essa expressão do matriarcado da miséria. E esse matriarcado da miséria seria o reconhecimento da luta histórica de mulheres pobres e negras que tinham que vencer diariamente o desafio de se manter vivas, tinham que vencer diariamente o desafio de criar os seus filhos, tinham que vencer diariamente o desafio de sair de casa, trabalhar, alimentar e sustentar a casa. E então foi um período muito interessante quando todo o meu conhecimento teórico se encontra com essa realidade ali no alto de uma favela em Volta Redonda. E eu venho desse contexto que Fabiola fala, eu não fui a primeira mulher negra da minha família a acessar a universidade, eu sou filha de uma professora de língua portuguesa e literatura, meus tios acessaram a universidade. Então, vamos lá, é o baque do matriarcado da miséria. E quando eu saio da rádio, eu assumo a assessoria de comunicação da Fundação da Infância e da Adolescência do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso a gente faz muito tempo, tá? Já faz muito tempo mesmo. E aí eu continuo percebendo esse matriarcado da miséria naquelas mães que procuram, e acredito que procurem até hoje a Fundação, por conta dos seus filhos desaparecidos, por conta dos seus filhos que fugiram de casa, e que era resultado de abuso e de muita violência. Essas mães que se desassociavam dos seus filhos e chegavam ali na FIA, que se não me engano funciona até hoje em Botafogo, clamando desesperada por uma atuação eficaz do Estado, né, para que as suas famílias destruídas pelas mais profundas misérias humanas fossem restabelecidas. E quando eu saio da FIA, eu vou para a minha maior experiência profissional até então, eu espero viver muito para ter outras, que foi assumir a comunicação de uma organização internacional chamada Visão Mundial, que no Brasil a gente conseguiu lutar e manter o nome em português, enquanto no mundo todo ela cada vez mais vai se definindo como World Vision. E a gente brigava muito aqui de manter o nome em português, porque isso era muito significativo de que a nossa língua era algo que precisava ser reconhecido por uma organização que fala de processos de mudança e de reconhecimento do valor e da cultura local. E aí, trabalhando na comunicação de Visão Mundial por 15 anos, eu andei de ponta a ponta desse país. E eu não me orgulho disso, de dizer que não há uma comunidade pobre nesse país que eu não tenha conhecido. Seja dos ribeirinhos no Amazonas até no Rio Amazonas, ao longo do Rio Negro, do Rio Solimões, até o mais profundo povoado dentro do centro-oeste brasileiro. E o que marca em comum essa experiência, tanto da FIA quanto da Visão Mundial e da rádio onde eu escrevi, né, reportar a vida das pessoas mais pobres através do que elas
do que elas viviam, do que elas estavam fazendo naquele momento, e que eu percebi, na verdade eu vou tentar voltar aqui ao que eu estou dizendo. Em 2000, quando eu tenho essa experiência na favela em Volta Redonda, eu me dou conta que havia um elemento na religiosidade daquelas mulheres pobres que eu fui entrevistar. Mas isso era muito intuitivo, eu não sabia ainda conceituar que elemento era esse. Quando eu venho para a FIA, alguns anos depois, essas mulheres que chegavam lá clamando por uma atuação do Estado, elas já clamam a Deus também, um Deus com quem elas começam a se relacionar muito recentemente, um Deus que é dado para elas como um Deus pessoal, e elas começam a clamar a esse Deus também, querendo restabelecer suas famílias. E quando eu vou trabalhar em visão mundial e tenho essa experiência de andar em todas as comunidades empobrecidas nas quais a organização atuava de norte a sul do país, esse elemento religioso se torna mais forte, mais perceptível, do quanto as mulheres que sustentavam as suas famílias, que denunciavam os acontecidos em suas comunidades, se posicionavam cada vez mais a partir de uma religiosidade diferente daquela que tinha sido a sua primeira religiosidade, daquela que tinha constituído a sua forma de ser. E era muito curioso, e eu vou ter que voltar para minha cola, tá, gente? Porque é muito cansaço mesmo, eu peço desculpa para vocês. Eu comentava aí que no início esse mês de agosto está muito grande, né? Então, para não me desorientar e não ter problemas com o tempo, eu vou seguir só aqui um pouquinho do que eu tinha colocado, que essas mulheres lá, que eu percebi nas comunidades pobres, nos projetos em que eles atuavam, a força que elas tinham para falar das suas vidas, dos seus sonhos e dos seus projetos, era uma força que vinha de uma fé, né? Dessa fé que era propulsora para as transformações que eu vi que aconteceram em muitas dessas comunidades. E não sem gerar um ponto de incômodo na gente, essa nova fé, essa fé evangélica assimilada por essas mulheres, essa fé protestante assimilada por essas mulheres, ela é a força motora, lembrando que são essas mulheres pobres e que essa nova característica da fé protestante no país, ela tem cor e tem classe social. Aí, conversava aqui no início dos dados do IBGE, que em 2010 dizia que nós éramos 42 milhões de brasileiros evangélicos, e desses 42 milhões de brasileiros evangélicos, mais de 60% eram negros. Só um parênteses, essa é a minha mocinha que em 2010 tinha 2 anos, né, que eu fui a experiência de ter que deixá-la aos cuidados de terceiros para voltar ao mercado de trabalho. Então, em 2000, os dados de 2010 apontam esses quase 43 milhões de brasileiros, sendo que desses quase 43, mais da metade são negros. E o mais curioso disso tudo é que essa nova fé evangélica, além de cor, ela tem aí um valor numérico. Desses mais da metade de negros que se declararam evangélicos em 2010, a gente tem um percentual de quase 70% que vive com uma renda per capita mensal inferior a 2 salários mínimos. Então, quando a gente vem falando daquele matriarcado da miséria que eu percebi no meu trabalho de jornalista, e que a Sueli descreveu tão bem num texto no início dos anos 2000, esse matriarcado da miséria, então, ele tem cor, né? Ele é negro, e ele tem uma religiosidade, ele é evangélico, ele se autodeclara evangélico. E pensar nisso no país do jeito que ele está, como hoje a gente vê aí
os índices de 2000 voltando a nos rodear, né? Voltando a nos assombrar. E a gente vê de novo as mulheres tendo que assumirem com mais força, não que tenham deixado de assumir, esse protagonismo em relação à própria sobrevivência. E a gente pensa, que fé é essa? O que essa fé está fazendo, gerando transformação para todos nós? Que fé é essa que faz com que esse grande contingente de mulheres assumam essa fé e permaneçam ainda nesse lugar de estarem na ponta dentro de um sistema que nos vulnerabiliza e que nos oprime? E aqui, então, eu quero fazer uma distinção bem significativa entre a fé e a religião evangélica. Está longe de mim fazer defesa da religião evangélica, né? A religião, ela tem cumprido um papel lamentável a partir da figura dos líderes que a controla. Mas eu quero ressaltar que para essas mulheres que fizeram a opção por essa fé, elas estão vendo algo além do sistema religioso. Elas estão vendo Cristo que motiva essa fé. E aí, quando eu vou para esse Cristo que motiva essa fé, que é a razão dessa fé, eu vejo um Cristo que sempre se preocupou com as mulheres. E, então eu queria trazer uma história de Cristo com uma mulher, e aí é bom lembrar que eu acredito num Cristo negro, né? Não é possível que esse Cristo tenha cor, tanto da pele, quanto do cabelo, quanto dos olhos, como nos tentaram fazer crer. Não era possível que alguém que tenha andado naquele sol escaldante, né, tivesse uma pele tão clara e resistisse daquela forma como se esperava de quem vivesse naquele tempo. E é óbvio que se eu penso num Cristo, a partir da minha cor, eu também penso nos outros personagens bíblicos a partir da cor que eu também tenho. E é isso que me aproxima ao texto bíblico. É isso que me faz pensar que esse Cristo que se preocupou com mulheres há muito tempo atrás, ainda se preocupa com as mulheres hoje. Então, quando ele está indo fazer uma caminhada, indo de Jerusalém para Galiléia, ele para ali num poço, que é o poço de Jacó, e quem já conheceu Israel, está lá, aberto a visitações. Todo mundo pode conhecer o poço de Jacó e beber água do poço de Jacó. E Jesus estava parado ali enquanto os discípulos que o seguiam foram comprar comida. E uma outra coisa que eu queria trazer à tona também nessa conversa, de pensar nesse meu cristianismo, nesse Cristo que eu acredito, é que falaram para a gente que só homens andavam com Jesus e que só homens eram discípulos dele. Contrariando o texto bíblico que fala lá em Lucas, as mulheres que andavam com ele, mais do que andar com ele. Essas mulheres sustentavam o ministério dele. Isso está lá no texto bíblico. E é tão lamentável que todo o relato tenha vindo a partir de uma visão de homens, né? Que a gente não tenha tido escritoras mulheres no relato bíblico. Tenho certeza que seria um livro muito mais palatável do que se nós tivéssemos contribuído com ele. Mas aí Jesus está lá no poço e ele fala com uma mulher samaritana, o que alguém como judeu ele jamais poderia, e ele pede água para a samaritana e ele não tinha uma vasilha para enfiar no poço, e era considerado imundo que ele tocasse no copo da samaritana, mas ele diz que ele ia beber a água do copo dela. E esse gesto de Jesus em relação à mulher é muito mais do que simbólico, né, em relação à mulher samaritana. Ele está dizendo ali, ele está quebrando todos os paradigmas que marcavam uma diferença entre os homens e as mulheres, sobretudo para as mulheres samaritanas. E mais do que isso, é para a mulher samaritana que ele se revela como Messias. Até então não há no relato bíblico nenhum outro texto de Jesus Cristo dizendo: eu sou o Messias. Ele diz isso para uma mulher. E aí, quando eu penso em comunicação, essa sempre foi uma passagem que me motivou muito e que me orientou no meu trabalho e me orienta até hoje, na importância de você anunciar algo para alguém e o que isso significa. E Jesus fez isso de novo com uma outra mulher, que é Maria Madalena, de quem eu gosto muito. Eu brinco que se nós protestantes
tivéssemos santos de devoção, a minha seria Maria Madalena. Eu teria um altar em homenagem a Maria Madalena, se fosse possível. E aí, quando ele morre e ressuscita, ele diz para Maria Madalena: vai e anuncia que eu estou vivo. É muito forte imaginar que se nós hoje estamos aqui, eu falando disso tudo hoje, é porque Maria Madalena seguiu aquela ordem dada de que vai e anuncia. O papel da informação dentro desse elemento de construir uma nova história para a humanidade. Então, quando eu penso nesse Cristo, eu penso que falta para nós, e aí eu falo a partir do que eu faço hoje, do trabalho que eu tenho hoje, né, de dialogar com irmãos e irmãs de fé, recuperando a figura desse Cristo que nos motiva para a luta, que nos faz defender a justiça e o direito. Eu penso que a gente precisa sim se apropriar dos elementos dessa fé para superar o matriarcado da miséria. A gente não vai superar o matriarcado da miséria, que nos assombra hoje de novo, como nos assombrou no início dos anos 2000, se nós não considerarmos esses elementos de fé. E se a gente não trabalhar com esses elementos, a gente vai fazer com que nós, mulheres negras, sigamos oprimidas e vivendo em vulnerabilidade. Então, que a gente pense um pouquinho na fé. Que fé é essa que nós assimilamos e como a gente pode aliar essa fé com a nossa luta por um país transformado e para um mundo melhor para todos nós, para minha filha e para os filhos dos meus filhos. É isso. Uou. Olá pessoal, eu sou a Aline. Primeiro eu quero falar do prazer, da gratidão que eu estou aqui hoje participando desse evento do lado de duas mulheres incríveis. Que mulheres incríveis! E com pessoas lindas, Obrigada por vocês estarem aqui para compartilhar também com a gente, para nos ouvir. O Odara é o útero e a gente é embrião. Eu virei embrião há 1 ano aproximadamente, do Odara, e eu fui acolhida pelo Odara quando eu ainda não era tão negra assim. Foi quando eu estava no que eu achava que seria o meu ápice profissional, e a gente cresce um ego, e eu não sei como o olhar de amor da Fabíola e do Esquel para mim me convidaram, e quando eu cheguei no Odara, eu vi que eu não tinha para falar. Eles me chamaram para fazer uma participação e eu vi o quanto eu tinha para aprender. Então eu estou aqui na posição de aprendiz, do lado de uma mulher tão entusiasmada no sentido etimológico da palavra, de ter Deus dentro de si, que tem no braço esquerdo tatuado: sempre serei melhor do que sou hoje. Nilza, que é uma potência, uma grande mulher que olha para o outro e que vê Deus também dentro do outro, sabe? E que se apropria da figura que foi tão apedrejada de uma prostituta bíblica, e que não era uma prostituta, era uma mulher também cheia de entusiasmo. Então isso é sororidade desde os tempos antigos. E ao lado aqui de uma mulher que eu sempre fui fã, que se eu fiz a pós-graduação de economia, eu nunca tive oportunidade de falar pessoalmente para ela, mas ela já viu em entrevistas que eu dei, que eu fiz a pós-graduação por causa da Flávia, porque eu queria ser uma Flávia Oliveira. É muito bonito, é muito simbólico estar aqui, assim. E sendo acolhida também. É a primeira vez que eu estou dando palestra depois de todo um processo meu de ir lá no fundo do poço e no fundo do poço encontrar a minha alma, a minha plenitude, a minha espiritualidade, de me encontrar e me reconectar comigo, sabe? Então, eu vim com todo um discurso pronto, preparado. Cheguei em casa, estudei, e aí eu parei para comprar uns livros para o meu filho,
E aí do lado fui conversar com a Andressa, que do Buê. E aí, conversando com a Andressa, achei ela uma figura tão interessante, uma mulher inteligente, potente. Aí, jornalista é uma praga, que não pode parar perto de alguém que já quer investigar a vida da pessoa. E aí, eu falei assim, mas de onde a Andressa vem com essa potência toda de fala? E aí eu tive a honra. Aí é uma honra de verdade, porque eu ia falar sobre mim. Mas sobre mim vocês podem descobrir no meu canal, na Cachola, tá? Vocês sigam lá, Aline com 2 L's Prado, já sigam, deem um like, compartilhem. Mas eu vou ter que falar, estou muito blogueira, mas eu vou ter que falar sobre uma mulher linda que eu tive a honra de conhecer hoje, que é a Dona Dalva. Alda. Eu erro o nome, mas eu não erro a história. E se eu errar a história, a senhora vai me corrigir. A Dona Alda já tinha o 2º grau quando foi trabalhar em casa de família. Foi ser empregada doméstica. E por que ela escolheu ser empregada doméstica? Porque ela não tinha com quem deixar a filha. É o problema de mulher pobre, né? Não ter com quem deixar os filhos. Não tem como pagar uma creche cara, e a creche pública é muito difícil. Então, ela escolheu trabalhar em um lugar onde ela pudesse ter a filha também acolhida. Acolhida como filha de empregada, que a gente sabe como é. Como filha de empregada que tem visibilidade. E, enquanto filha de empregada, ela não tinha acesso à matrícula, né? Ela não podia matricular a filha para levar a filha todos os dias para a escola. O que essa mulher fez? Essa mulher alfabetizou a filha dentro da casa dos patrões. E ela era invisível na casa dos patrões. Os cachorros podiam transitar pelos cômodos da casa, a filha dela não. E ela matriculou essa filha, que é formada, pós-graduada e tem MBA. Garota maravilhosa. É uma mulher linda, potente, que é o projeto de vida da Dona Alda, que é uma alma em pessoa e que eu tive a honra de conhecer essa história. As nossas histórias, elas são muito oralizadas, né? A gente vem da cultura dos griots, que eles eram os contadores africanos de história, e o choque das colonizações se dão através da queima da cultura e dos livros, né? Foi assim quando os nazistas, eles queimaram os livros dos judeus. Então, porque a primeira destruição é a destruição de quem você é, a destruição do conhecimento. Enquanto foram escravizados, os negros também destruíram a nossa história, de onde nós viemos, o nosso conhecimento. Então eu falei para sua filha e fiz que ela me prometesse que ela escrevesse um livro da sua história, porque é uma história que merece. A gente precisa saber quem são os nossos, a gente precisa saber de onde a gente vem, porque aí a gente vai entender, sem ego, para onde a gente vai. Então, quando se fala, quando eu vim preparar o meu discurso todo, eu vou preparar um discurso mais acadêmico, eu vi um discurso humano, lindo, real, um testemunho maravilhoso, que é um testemunho de fé, que é um testemunho de economia, que a Flávia é um espetáculo, a Flávia vai chegar com dados, ela tem um conhecimento fortíssimo. Eu cheguei estudando, eu pensei, vou ficar do lado dessas mulheres, vou ter que estudar um pouco, né? Mas aí eu fui enriquecida por esse presente. Então, eu só queria agradecer e poder compartilhar essa história. Que a senhora viesse falar alguma coisa aqui pra gente, vem, Dona Alda! Maravilhosa! Se eu tenho 20 minutos, eu acho que eu tirei uns 12. Então a senhora tem uns 8 minutos. Maravilhosa! Boa tarde. Eu não vim preparada com o discurso. Tia, você nasceu preparada, tia. Aceita. Eu não tenho formação acadêmica, mas foi isso que ela falou. Um pouquinho mais que eu contei para ela é que eu ensinei a minha filha, não desfazendo das pessoas, claro, que estão aqui, nem todo branco é racista, mas eu coloquei para minha filha que mesmo estando em casa de família, a gente tinha que falar nem numa altura que o outro fala, para ela aprender que você é negro, mas você é gente.
Então, quando alguma patroa me tratava de forma diferente daquilo que eu entendia que eu tinha que ser respeitada, eu saía da casa de família. Eu falava com ela na mesma altura e muitas das vezes eu saía. Eu já dormia no ônibus com a minha filha de um lado para o outro, mas eu nunca permiti que alguém nos humilhasse, além do que a gente era humilhado. Como ela falou, a gente não transitava na casa, morava da cozinha para o banheiro, do banheiro de empregada para o quarto de empregada. Mas se aquilo passasse do limite, eu não permitia. Humilhação, tortura, discriminação. E minha filha caminhou nos meus passos na conversa. E aí ela descobriu que existe um caminho, um espaço para o negro. E eu coloquei ela na escola com 9 anos de idade. Ela já estava na 5ª série, porque eu fui educando ela. E ela aprendeu que existe um lugar para ela, que existia. E ela prosseguiu e fez o estudo que a colega aqui falou. E eu sempre dizendo para ela, não abaixa a cabeça. Teve problemas de saúde, tivemos problemas financeiros seríssimos, mas fomos em frente e estamos aqui e estamos passando para a nossa comunidade. Depois de um tempo eu consegui minha casa própria, me casei e eu trabalho na comunidade há 20 anos, colocando para as meninas negras, para os meninos negros, que nós temos um caminho para passar. Ele pode ser estreito, ele pode ser até nebuloso, mas a gente vai ver a luz depois no fundo do túnel. Tá? Obrigada. Essa mulherão é a personificação do matriarcado da comunicação. Maravilhosa! Então, o que é a minha história? Minha história é de uma preta que foi demitida da TV Globo. Problema! Azar da Globo. Azar, porque a minha história é muito maior do que essa, né, dona Dalva? Então, Alda, eu escrevo os livros, falei, esqueço o nome, mas não esqueço a história. Tem uma Então, assim, é um exemplo que precisa ser mostrado, sabe? E a gente percebe como a arquitetura, a nossa arquitetura de classe média, ainda é uma arquitetura de senzala e casa grande, né? Quando a gente vê o quartinho da empregada, que não tem ventilação, o banheiro da empregada, que é um caninho em cima da privada. E a nossa cozinha, porque a cozinha americana aberta e a nossa cozinha, que é a cozinha fechada, para esconder mesmo, né, os empregados. E quando a gente enxerga a cor também dos empregados, e não é demérito algum ser empregada doméstica, mas a gente merece ter opção, sabe? A gente merece ter escolha, a gente merece acessar os lugares que a gente quiser. E é muito bonito a senhora mostrar com toda essa força para sua filha, porque quando eu comecei a falar o meu ato de tornar-me negra, porque a minha mãe, ela sofreu uma colonização do imaginário. A minha mãe, ela tinha a questão da branquitude muito forte em si, de uma mulher negra, nascida em favela, ela escravizou a vida inteira o cabelo, que quando eu fui demitida a primeira vez na TV, ela falou, filha, você tem que ser mais humilde, porque preto quando não faz merda na entrada, faz merda na saída, não, mãe? E é uma mulher incrível, maravilhosa, uma mulher de Deus, mas é uma mulher que eu consegui fazer esse ano, minha mãe fazer a transição capilar. Então minha mãe, ela está se tornando negra a cada dia. E depois que eu passei todo esse meu processo, e no dia que eu falei, que saiu nos jornais, que eu estourei, e que acusei a Globo de ser quem é, o que é, porque é muito maior, na verdade, também. E não é contra a TV Globo, porque eu também tive muito acolhimento lá dentro. E tenho toda a minha gratidão à emissora. Mas acontece uma perpetuação de uma colonização do imaginário que a gente precisa encarar e precisa falar sobre isso. E é sem ódio, é no amor. E quando eu falo essa minha questão de me tornar negra, porque lá eu não, assim, eu fui me tornando a partir, eu fui me tingindo, né, de negro a partir da compreensão de que, cara, de representatividade, de me olhar e dos ataques, e não foi da forma do amor, eu percebi pela dor a minha cor.
E aí, quando no dia seguinte que eu estourei e falei que saiu em vários jornais que a polêmica Aline Prado acusa a emissora de racismo, a minha mãe me ligou, ela falou assim, filha, como é que você tá? Eu falei, tô leve, mãe. Aí ela, você tá leve também? Eu falei assim, tô leve, porque foi um ano, né, de processo muito difícil de me compreender, de entender qual era o meu lugar, assim, porque eu estava no lugar do não pertencimento mais, e era muito louco, e a coisa do ego também, de que tinha que ser trabalhado. E ela falou, filha, eu só queria te falar que eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, e tenho muito orgulho da mulher que você está me tornando. Isso é matriarcado e comunicação. Obrigada, gente. É um prazer. Subiu o sarrafo, né? Tá aqui assim, tô virando aquela. Esqueci o nome da mulher do salto com vara aqui. Obrigada. Não, a russa. Não importa. Isso. É só para dizer que você vai pulando e veio o sarrafo, chegou alto. Então, vamos tentar saltar esse obstáculo. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. É meu segundo encontro, né, com a Odara, com Fabíola. E eu acho que nada é por acaso. Cheguei aqui já falando de, né? A gente dividiu algumas impressões e eu vou, inclusive, abrir um tantinho só dessas impressões. Eu conheci Dona Alda, né? Lá em Mesquita. Eu falei, mas é porque você tinha errado. Eu falei, subiu o sarrafo, eu tenho que acertar alguma coisa hoje. Por favor. Embora eu acho que tem uma Dalva pairando, a gente ainda vai se encontrar com ela. Mas é só para começar essa narrativa desse encontro, né? Um encontro virtual, né? A Fabíola me achou pelo Facebook, então veja que comunicação é algo que está na origem desse encontro, né? Dessa chegada. Eu sou muito produto de comunicação porque o meu pai e minha mãe se conheceram pelo telefone. E depois a minha mãe conheceu um segundo marido por um programa de rádio. Então tem todo um enredo que tem a ver com isso. Por que eu estou trazendo essa história? Porque, mais uma vez, eu encontro Odara num ambiente de rua, né? Com uma missão de falar de comunicação. Então, assim, eu não acho que nada disso é coincidência. E o meu encontro com a Aline hoje, a gente nunca se encontrou numa mesa, né? No carnaval, eventualmente no camarim, por aí pela rua, a gente se olha, se enxerga, né? A gente sempre se enxergou, mas a gente nunca esteve junta. E saber que a Aline estaria me fez também aceitar o seu convite para que a gente estivesse junta, e isso foi antes, muito antes do que aconteceu, do seu desabafo, da sua explosão. E eu vim. Eu não tenho medo de ser vista por ninguém, eu já passei dessa fase. Maravilhosa. Que aí é que eu quero chegar sobre isso. Eu cheguei aqui hoje vindo de uma outra conversa, um outro seminário, em celebração aos 90 anos da Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, no Museu de Arte do Rio, uma roda de mulheres falando mulheres do samba, guardiãs da ancestralidade. Então eu estou desde cedo absolutamente à flor da pele em relação a essas questões femininas. E como era uma mesa sobre a Mangueira, eu falei, eu tenho que vestir verde, né? Sim. E eu vesti verde e trouxe um chale rosa, que
para me agasalhar, para fazer o verde rosa da mangueira, como uma... Eu sou beija-flor, todo mundo sabe que eu sou beija-flor, mas como uma deferência a essa instituição, mais do que do Rio de Janeiro, do Brasil, que é a Estação Primeira de Mangueira. E quando eu entrei aqui, eu dei de cara com a Aline e a gente está no mesmo tom de verde. Eu não acho que nada disso é coincidência, nem a Fabíola ter patrocinado, também de verde, ter patrocinado esse encontro, que mais uma vez é num território de rua, né? E quem esteve no primeiro Odara sabe que eu sou do Candomblé, eu tenho minha religiosidade de matriz africana, e eu tenho que reverenciar o território, né? E esse território é um território forte, como foi aquele, que era numa encruzilhada, num cruzamento inteiro, embaixo de um viaduto, de uma linha de trem. Não, embaixo de um viaduto e do lado de uma linha de trem. Foi uma coisa muito forte naquele momento, estar ali falando. Então, mais uma vez, a gente está se encontrando num território de rua. A Lapa tem uma grande representatividade nessa fé, não é religião, né? Nessa fé em que eu acredito, sobre caminhos, sobre forças da natureza, sobre encontros, né? Encontros e vozes. E estar na Lapa, repetindo esse encontro e falando de comunicação, mais uma vez vai me remeter à divindade que é da rua, dos caminhos e da comunicação, que é Exu. Mas e aí a Exu eu peço licença para falar sobre comunicação, mas eu queria trazer um mito que não tem nada a ver com religião, tem a ver com histórias, né, de culturas. Um mito iorubá que fala de uma orixá pouco conhecida no Brasil, não é pop, mas é relevante para quem vai falar de matriarcado e comunicação, que é Obá. Obá é uma divindade, uma mulher guerreira, a maior guerreira de todas e a maior feminista de todas. Obá monta uma comunidade, uma sociedade de mulheres. Tem uma história linda em termos de mitologia. Mas Obá é traída. Ela vai ter um duelo, um confronto com outro orixá poderoso e guerreiro, que é o Ogum, esse muito popular, vocês já devem, né, todo mundo já ouviu falar, sincretizado aqui no Rio de Janeiro com São Jorge. E Ogum intui que não vai ganhar a briga de Obá. E ele procura o feiticeiro Orumilá e pede um ebó, um feitiço, para ganhar a luta de Obá. E ele recebe essa receita, e é uma receita com quiabo, que em algum momento ele tem que, durante a batalha, lançar esse ebó do quiabo, e no golpe, ou no momento decisivo, Obá escorrega no quiabo e perde a luta. Mas ela perde a luta porque ela foi vítima de uma fraude montada por uma confraria masculina. E eu achei que fazia muito sentido quando você trouxe Jesus, Maria Madalena, a Samaritana, e como o nosso tema é matriarcado e comunicação, trazer esse mito de Obá para nos lembrar da relevância dessa aliança de mulheres. Nós permitimos, por tempo demais, que a confraria masculina nos invisibilizasse e nos fraudasse. Embora nós tenhamos estado todo o tempo na origem
de tudo. Basicamente, no princípio, era a mulher, né? De tudo. Surgimos juntos. Mas nós permitimos, talvez por desapego ao poder, talvez por uma ambição, uma vaidade menor, talvez porque a gente tem tanta coisa com que se ocupar. E eu acho, Fabiola, que é chegada a hora, e isso que você está fazendo, essa postura, que você e Estel estão fazendo, tem a ver com o final de um ciclo e o início de outro, em que o protagonismo feminino será reconhecido. Porque existir, ele sempre existiu. Né? Eu vim lá do Museu de Arte do Rio falando sobre isso, da presença das mulheres no samba. Nossos caminhos vêm de muito longe e irão muito longe. Né? Eu faço parte de uma linhagem de mulheres com histórias até monótonas. A minha história é a história de Dona Alda com a filha, é a história da sua mãe com a Aline, é a sua história de romper barreiras, né? E sobreviver. A nossa história, a história das mulheres negras, é basicamente uma história de compromisso com a vida. Isso é fundamental da gente pensar. Porque se você não pensar na perspectiva da mulher negra ser comprometida com a vida, você não entende o sentido dessa nação brasileira com 208 milhões de habitantes, metade negro, está existindo aqui hoje. E a gente está redefinindo os conceitos de matriarcado e de feminilidade. Acho que isso é uma coisa fundamental. O compromisso de mulheres que deram luz a outras mulheres e homens e que nos fazem chegar aqui com essa potência. Onde é que a comunicação está nisso? A transmissão do conhecimento, de tudo que a gente sabe, dos saberes, e mais do que isso, de coisa que a gente sabe sem nem saber que aprendeu, porque sempre foi assim, os arranjos comunitários, né? As tias, as reproduções de núcleos familiares que quem veio de África implantou aqui. Imagina um povo de diáspora arrancado do seu território, apartado da sua família, para trás, para frente, para o lado, marido, os filhos, e reconstituir num território completamente novo relações comunitárias e, mais do que comunitárias, familiares. Todo mundo que chama alguém de tia, aleatoriamente, bebeu dessa fonte das nossas origens ancestrais africanas. Você vira primo, irmão, sobrinho, porque não prescinde de sangue, porque na verdade a nossa origem é muito anterior a isso. E são essas costuras que fazem comunicação também. Então a gente é o quê? O jornalismo, na minha vida, é ofício, né? É sustento. Com o jornalismo eu criei a minha filha, sou grata ao meu ofício, mas a missão de comunicar, de transmitir informação, de construir pontes, ela está comigo há muito mais tempo, chegou muito antes do jornalismo, né? Essa transmissão de conhecimento, esse aprendizado, ele é permanente. Eu fui criada, não com livros, né, mas ao longo do tempo com livros, mas minha criação tem a ver com provérbios. Eu fui criada com ditados. Minha mãe era basicamente, me educava assim: quem não pode com a mandiga, não carrega o patuá. Né? Você já sabe que não vai assumir missões maiores do que teus ombros suportam. Tinha uma, que um dia eu ainda vou escrever sobre isso, que virou a minha favorita, que ela toda vez que me percebia
preguiçosa, desleixada, ela falava, você, Flávia, não tem ardor pela causa. E hoje, o que eu mais tenho é ardor pela causa, sabe? Num sentido muito ancestral de compromisso com o que você acredita. E é curioso que, depois de todo esse ciclo que a gente faz, e aí, Aline, isso é para você. Porque vida é ciclo. A gente não está sempre aqui, a gente cai, a gente levanta. O nosso ensinamento maior é a sobrevivência. Você chegará em algum lugar e passará o bastão para alguém. Mesmo que doa. E dói. Mesmo que a gente se sinta absolutamente sozinho. A Nilza começou falando isso. Quando a gente desbravou, né, abriu uma picada, e a nossa picada já tinha muito caminho aberto, né, mas na frente não tinha muita coisa. A gente continua abrindo a picada e está chegando mais gente. Tem chegado cada vez mais gente. A gente não pode desanimar, porque nunca teve tanta gente. Nunca teve tanta gente equipada. E o curioso da fala que a Aline trouxe, que é também a minha história, vídeo de família cooptada pelo racismo, comprometida com o ideal de embranquecimento, e aprender o que nos determinaram, o letramento, né, a transmissão do conhecimento que está nos livros, as escrituras, né, absorver as escrituras, em verdade, nos empretece. Quanto mais a gente aprende, mais preto a gente fica. Mais preta a gente fica. Quanto mais velha, mais preta. Quanto mais sabe, mais preta. E é assim que a gente vai abrindo picadas e reescrevendo as histórias. Exu é o orixá do movimento e da comunicação, é também a subversão do espaço-tempo. Quando a gente está recontando a história, e vocês cristãs, estão recontando a história de um Cristo negro, isso é reescrever o passado, isso é subverter espaço-tempo, isso é o que na mitologia em que eu acredito se chama Exu, que é do improvável. Vou lançar um outro Itan, que é uma frase que fala: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Você é capaz de subverter o tempo e reescrever o passado. O Cristo negro que vocês nos apresentam é reescrever o passado. O Cristo negro, sob a ótica feminina, é matriarcado e comunicação. É basicamente revolução. O que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, é absolutamente revolucionário, no sentido literal, de transmissão oral, de potência, de história, que serão reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas. A gente está fazendo antropofagia. A gente está mastigando a nossa história e entregando de um outro jeito e alimentando cada um de vocês, os mais velhos e os mais novos, na direção de continuar construindo uma outra história e pavimentando um outro caminho. Eu teria milhares de coisas para falar sobre a potência das mulheres negras e, sobretudo, que a gente sabe sobre a vida, basicamente, e eu vou falar em 30 segundos, porque a gente experimentou os piores momentos da história, né? Da história desse país, da travessia à chegada, e ainda hoje. A gente tem a vivência dos piores momentos. Da discriminação racial, das más condições de habitação, de saneamento, de saúde,
nos disseram que nós somos resistentes à dor, mas era só para não dar anestesia. A gente não é resistente à dor, a gente só não toma anestesia. E aí a alternativa, porque não toma anestesia, também tem maior índice de mortalidade materna. Não é porque é resistente à dor, é porque o atendimento do sistema de saúde é uma lástima para as mulheres pretas, é racista. A escola é racista. A gente entra na escola e é chamada de macaca no primeiro desentendimento. A escola é racista. O sistema policial é racista. Prende e executa os filhos. Então, quem mais conhece o Brasil, estou falando de coisas tristes, mas de coisas tristes que têm um sentido positivo, de nos sugerir que nós estamos prontas, completamente prontas, para não mais escorregar no quiabo. Voltando à metáfora inicial. Porque quem mais conhece o Brasil, e nós conhecemos os homens, os brancos, as brancas, os pretos, as pretas e as crianças, e o território, e as ervas, e os meios de transporte, e as águas, e os peixes, são as mulheres negras. Porque a gente esteve lá esse tempo inteiro. As cozinhas, as salas, os quartos. A gente reproduz isso tudo. A gente tem a vivência de cada um desses compartimentos da sociedade brasileira. E a gente chega em 2018 com mais da metade da população brasileira se autodeclarando preta ou parda, quando um século atrás a mensagem era: seremos uma nação branca na virada do século XX para o século XXI. A gente está cada vez mais preta, a gente está cada vez mais letrada na nossa transmissão oral de conhecimento e nas escrituras que nos foram impostas e muito bem recebidas. Obrigada, agradeço por cada livro que li e ainda lerei, né? Pela língua portuguesa que aprendi e domino, porque eu levo a palavra que me foi imposta, a língua que nos foi imposta. A gente estava quieta no nosso canto. Foram lá, trouxeram a gente, tiraram o nome, deram outro nome. Tem que aprender a língua. Agora tem que estudar nessa língua. Agora tem que escrever nessa língua. Agora tem que produzir livro nessa língua. Tem que gravar vídeo nessa língua. Aprendi tudo. E agora, segura, irmão. Segura, irmãs. Estamos aí, não vamos mais escorregar no quiabo. Nunca mais nós vamos escorregar no quiabo. Sério? É muita energia que flui, que circula. É muita potência, né? E que a gente não confunda o sentido da palavra emoção. Normalmente, quando a gente fala... Normalmente quando a gente fala assim, nossa, eu tô tão emocionada. Já repararam que as pessoas desqualificam? Parece que você tá sei lá, tá sem a possibilidade, sem a capacidade de julgar, de perceber, de avaliar. Quando as pessoas falam, nossa, ela está emocionada, parece que a gente perde a nossa capacidade de percepção e de avaliação das coisas. A gente é preto. E em África, são os afetos que produzem política. São os afetos que produzem antropofagia. São os afetos que destroem para que haja reconstrução. E eu sou imensamente grata pela vinda de vocês. É de uma gratidão que extrapola, e eu não vou ficar preocupada em traduzir isso em palavras. Eu vou ficar preocupada apenas em emanar essa gratidão na direção de vocês. E, de fato, a gente está numa roda de conversa. Pudemos viver a experiência de ouvir essas mulheres e ser tocadas pelos seus afetos, mas elas também precisam ser tocadas pelos afetos de cada um de nós que está aqui. Existem vozes que são, hoje, o portal de novos conhecimentos. Então, nós precisamos ouvir a voz de vocês.
Existem tantas coisas que nos silenciaram. O sequestro de África foi um dos processos de maior silenciamento do nosso povo. Quando enganaram a gente que as medicinas criadas por